Queridos, vos convido para ficarem de pé, a fim de que possamos fazer a leitura bíblica desta noite, em reflexão que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, iniciando no versículo 13 e indo até o versículo 31. São Lucas, capítulo 24. Eu vejo que alguns estão com Bíblias, a gente espera assim uns 30 segundos. São Lucas, capítulo 24, iniciando no versículo 13. É a narrativa dos dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos repetir os versículos 30 e 31, assim com um tom bem forte. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Essa é a hora que eu mais espero, o instante de te encontrar. Mas sabe, só vai valer a pena se você puder reconhecê-lo. Senão vai acontecer como aqueles dois homens a caminho de Emaús. Fizeram a viagem inteira ao lado de Jesus,
mas não reconheceram. E quando o fizeram, ele desapareceu. Senhor Deus, eu te peço que não seja assim aqui nesta tarde. Eu te peço que desde o início, o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nossa alma e o nosso entendimento para Jesus Cristo. E que o tempo inteiro, durante esta adoração, tenhamos a consciência de ter Jesus ao nosso lado. E que essa presença faça toda a diferença. Em nome dele nós oramos. Amém. Podem sentar, queridos. Eu fiz o meu curso de medicina aqui. E aprendi a operar aqui, com um cirurgião da Paraíba chamado Raimundo Ferreira Furtado. E eu era estudante ainda e trabalhava na equipe dele, e eu lembro de uma tarde que estava marcada uma cirurgia, era uma reoperação de um paciente com câncer, e eu cheguei para a cirurgia e ele disse: a cirurgia foi suspensa. Aí eu disse: mas foi suspensa por quê? Ele disse: Ângelo não vai poder vir. Ângelo era um outro cirurgião que tinha aprendido a operar com Furtado, já estava formado. Eu disse: mas e por que é que tudo depende de Ângelo? Não foi você que ensinou ele a operar? E Furtado disse: mas ele sabe anatomia. E quando ele disse isso, acendeu uma luzinha aqui dentro, que essa tal de anatomia fazia diferença para quem queria ser cirurgião. Não deu outra. Fiz concurso para monitor de anatomia. E durante todo o meu curso de medicina eu fui monitor de anatomia. E quando eu fui ser professor em Campina Grande, na universidade lá, eu era cirurgião, mas eu fui ser professor de anatomia. E todo ano eu ensinava uma parte diferente do corpo. Tinha ano que eu me dedicava ao sistema digestivo. Tinha ano que eu me dedicava ao sistema respiratório. Tinha ano que eu me dedicava a aprender o coração e todas as artérias e todas as veias. Eu só não entrava na neuro, porque tinha um colega que era neurologista e ensinava a parte de neuroanatomia. Mas um dia ele se aposentou e aí não teve outro jeito. Eu tive que entrar na neuro, morrendo de medo, porque não era o meu dia a dia. As outras coisas eu lidava com elas todos os dias na sala de cirurgia, mas a neuro não. Então eu fui estudar, e os últimos 10 anos foi só ensinando neuro, e me encantei com a neuro. Eu fiquei apaixonado pela beleza daquelas vias, os cruzamentos, as decussações, os lemniscos. Desculpa, é porque eu estou tendo uma crise de saudade. E aí, queridos, eu ficava babando e arranjava um jeito de fazer maquetes, desenhos, para facilitar o entendimento dos alunos. Quanto mais eu fazia, mais eu aprendia. E uma das coisas que me encantou foram as vias ópticas, o olho. Que
coisa fenomenal! A luz entra, e aí ela produz uma imagem de cabeça para baixo, na retina, que está praticamente solta, nada prega ela está só encostada numa camada que a nutre, que a alimenta. E a partir desta retina, aquela imagem, seja de uma flor ou de um rosto, se transforma em eletricidade. E é uma descarga elétrica que vai pelo nervo óptico, cruza no quiasma óptico, passa pelo trato óptico, chega ao lobo occipital, mais exatamente à fissura calcarina, e depois se projeta no córtex óptico. Gostaram? Amanhã vocês já podem botar consultório. Que coisa linda! Esta é a via do milagre da visão. Sim, porque tudo é milagre. Quando eu dava aula, eu gostava de dizer: e Deus fez isso assim, e Deus fez isso assim. Aí tinha gente que não gostava. Um dia, uma aluna com sotaque de carioca chegou do Rio e toda enxerida, chegou e disse, o cadáver estava aberto assim, ela disse: professor, onde é que está a alma aí? Aí eu disse: em canto nenhum. Ela disse: pois é, e ainda tem gente que acredita em Deus. Eu disse: não, você não entendeu. A alma não está aqui por causa de Deus. Ele disse que quando a gente morre, o corpo volta ao pó, e a alma, o espírito, volta para Deus. Pelo contrário, se a alma tivesse aí, Deus era um mentiroso. É porque ela não está que eu acredito ainda mais nele. E ela ficou com o sotaque dela meio gago, e depois eu descobri que ela era do interior. Esse povo do interior faz uma viagem, tira umas férias e volta de lá chiando. Sabe, essa via, ela pode ser interrompida em vários lugares. O problema da cegueira pode estar no olho. A retina descolou, ou quem sabe a córnea ficou absolutamente opaca, ou cristalino, não deixa mais a luz passar, ou o problema pode estar em algum ponto da via óptica, no nervo, ou no quiasma, ou no trato, ou na fissura calcarina. Guarde esse nome, você vai esnobar por aí. Às vezes isso é congênito. Às vezes a pessoa nasce no escuro e passa a vida toda no escuro. Às vezes a pessoa nasce, vê, mas por algum motivo, um acidente ou uma enfermidade, perde a visão. Discute-se o que é pior. É alguém que nunca viu e para quem não há sentido falar verde, azul, vermelho, amarelo, bonito, feio, ou alguém que viu, experimentou, se encantou e depois perdeu. Sabe, Jesus Cristo lidou com todo tipo de cegueira. Em Jerusalém, no Evangelho de João, capítulo 9,
Jesus Cristo lida com um homem que era cego de nascença, nasceu nas trevas, viveu nas trevas, até o dia em que Jesus Cristo o curou e encheu a sua vida de luz, de forma, de beleza e de sentido. Mas também Jesus lidou no capítulo 8 de Marcos e 18 de Lucas com pessoas que um dia viram, mas depois perderam. E nós chegamos a esta conclusão porque quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero tornar a ver. Se ele quer tornar a ver, é porque um dia ele já viu e depois perdeu. E Jesus Cristo diz: vê. E o texto diz: e ele recuperou a sua visão. Nós temos até uma situação inusitada acontecida na Galileia, descrito no capítulo 22 de Mateus, em que um homem era ao mesmo tempo cego e mudo, mas por razões completamente diferentes. Nada congênito, não foi um trauma, não foi um câncer, não foi diabetes, foi o diabo. O homem era cego e era mudo por causa de uma possessão demoníaca. As possessões demoníacas podem, às vezes, se apresentar de forma gritante, asquerosa, assustadora, como acontecia com aquele homem lá na cidade de Gadara, que não ficava parado, que vivia pelos cemitérios, que rasgava a roupa e quando não tinha mais roupa para rasgar, rasgava a pele com pedras, e quando tentavam sustentá-lo às custas de correntes, o poder maligno era tão grande que ele arrebentava as correntes. E quando Jesus se dirige ao demônio e pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião é o meu nome. Bom, nós não podemos garantir que tinha 6.000 demônios dentro daquele homem, até porque demônio é bicho mentiroso. E talvez ele tenha dito que era uma legião para impressionar Jesus Cristo, mas não deu em nada. Jesus mandou ele sair, legião ou não legião. Em todas eles, Jesus Cristo curou. Mas o texto que foi lido hoje fala de um outro tipo de cegueira. Esta cegueira não tem nada a ver com o olho, não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver com o diabo. Esta cegueira tem a ver com o coração. Em Jerusalém as coisas estavam muito complicadas. Um grupo de pessoas havia apostado a sua vida junto com a vida de um homem chamado Jesus, que dizia ser o Messias, vindo das bandas da Galileia. Dizia ser o Filho de Deus, e sendo o Messias era o herdeiro do trono de Davi, e as pessoas esperavam que ele expulsasse Roma, botasse para correr a guarda pretoriana, expulsasse Herodes e Pilatos, assentasse no trono de Davi, e o povo de Israel voltaria a ter o seu rei. É verdade, a maioria das pessoas não acreditou nessa história. Afinal de contas, ele andava com quem um rei não andaria.
Ele andava com publicanos, pasmem, pessoas que cobravam impostos dos judeus para mandar para Roma. Prostitutas se sentiam estimuladas a se aproximarem dele e até a nele tocarem, e ele não as repudiava. E um dia, quando alguém tentou segui-lo, ele disse: tenha calma, meu filho, deixa eu lhe dizer como é que as coisas funcionam. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E num dia em que ele fez uma entrada triunfal, se é que se pode chamar triunfal, em Jerusalém, ele o fez montado num jumento, emprestado. Rei que é rei, entrava nas cidades montado num cavalo branco. Essas pessoas que acreditaram em Jesus, elas acreditavam que em algum momento, quando ninguém tivesse esperando, tchan, 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 ele ia assumir quem ele era. Todo poder, toda glória, ia chegar um exército, ninguém sabe de onde, provavelmente do céu, de anjos montados em cavalos, com espadas de fogo, e então o reino de Israel seria estabelecido. Mas nada disso aconteceu. Aquele homem foi preso, aquele homem foi vendido por um amigo seu, pelo preço de um escravo vil. Aquele homem foi acorrentado, foi julgado, foi açoitado, foi crucificado. E a última notícia que se tinha é que ele estava sepultado num túmulo emprestado de José de Arimateia, em Jerusalém. É dentro deste clima de derrota, de fracasso, que dois homens estão indo embora, desistiram do projeto que haviam abraçado, e estão a caminho da sua terra natal, Emaús. Vão voltar para o trabalho que haviam deixado para trás, vão voltar para a história que já haviam abandonado. Pensavam que iam fazer uma grande história, mas o artista principal estava morto. E quando eles vão a caminho de Emaús, um estranho se aproxima e começa a andar com eles e pergunta: o que ides conversando pelo caminho? E um deles se vira e diz: será que só você não sabe o que foi que aconteceu? E ele disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: Jesus, que veio da Galileia, que dizia ser filho de Deus, que todos nós pensávamos que ia ser o Messias e que ia restaurar o reino de Israel, ele foi morto, ele foi crucificado, ele está sepultado. E aí aquele estranho toma a palavra e diz: mas vocês são tardos de coração, vocês são devagar para compreender. Vocês nunca ouviram na história que era necessário que todas estas coisas acontecessem antes de que ele assuma o trono de Israel? E começando por Moisés, vou repetir, começando por Moisés, ele passou por todos os profetas. Querido, quando você quiser
explicar Jesus, comece pelo começo. E o começo é Gênesis. Comece por Gênesis. Não invente argumentos para explicar Jesus Cristo. Não se estribe na sua inteligência e na sua sabedoria para falar para as pessoas de Deus ou de Jesus Cristo. No dia que você resolver falar de Deus e de Jesus Cristo para alguém, diga o que Deus já disse, o que Deus revelou e que Ele mandou que ficasse escrito. Ah, mas essa história é muito antiga, mas é a única que funciona, porque Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele disse e por aquilo que Ele revelou. Se você tentar explicar Deus com argumentos humanos, você vai entrar num beco sem saída. Deus não admite que você escolha as palavras para falar dele. Ele já colocou as palavras, mandou que elas fossem escritas, e Jesus Cristo disse: não se preocupe quando tiver que falar do evangelho. Quando você for levado perante reis e autoridades, a palavra te será dada pelo Espírito Santo. Só Deus pode falar de Deus, só Jesus pode falar de Jesus, só o Espírito Santo conhece Deus e Jesus. Use a palavra de Deus. Esqueça teólogos, filósofos. Deus não tem nada a ver com essa galera. Deus não se responsabiliza de fazer a palavra de teólogo ou de filósofo algum prosperar. O compromisso de Deus é unicamente com a palavra dele. Ele diz: assim como a chuva desce do céu e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra, assim será toda a palavra saída da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz. Jesus Cristo, quando queria pregar, pregava a Bíblia. E aí eles chegaram em Emaús. E quando chegaram em Emaús, Jesus Cristo fez o drama de quem vai seguir adiante. E aí eles convidam Jesus para ficar. Jesus só fica se for convidado. Se ele não for convidado, ele vai seguir adiante. Convidaram Jesus para ficar. Agora, quando convidar Jesus para ficar, fique sabendo. Quando você convidar Jesus para ficar, ele vai ficar e ele vai assumir o controle das coisas. Foi ele quem pegou o pão e partiu o pão. O pão era dos caras, mas foi ele quem assumiu a coordenação do jantar. Tomou o pão, partiu o pão, distribuiu o pão, e quando ele distribuiu o pão, os caras viajaram no tempo e disseram: já distribuíram o pão assim com a gente? Era assim que Jesus fazia. E quando os olhos se abriram, Jesus Cristo desapareceu. Os olhos deles estavam cegos de tristeza. O problema não era no olho, o problema não era no nervo óptico, o problema não era no quiasma óptico, o problema não era na fissura calcarina, o problema era no coração. Tem gente cega do coração.
Tem gente cega do coração. Tem gente cega de tristeza. Tem gente cega de frustração. Tem gente cega de decepção. Olha para a beleza da vida e não vê nada. Não vê nada. Porque a decepção, a tristeza, a frustração lhe cegaram de tal maneira que não são capazes de ver a beleza de uma flor que desabrocha, de um sol que brilha, de uma onda que quebra. Não são capazes de ver a beleza da vida que se renova, porque estão cegos no seu coração. Tem gente que está cego, cego de mágoa, cego de rancor. Tem gente cega de ira. Tem gente cega de inveja. Caim ficou cego de inveja. Só tinha ele e Abel no mundo. Ele tinha metade do planeta para ele, metade do planeta. Só tinha eles dois. E ainda assim ele teve inveja do irmão. Cego de inveja, pegou uma pedra e matou o irmão. Davi ficou cego de lascívia e de paixão quando viu Batseba tomando banho. O texto diz: na época dos reis irem para a guerra, Davi estava no seu terraço. Davi nunca foi derrotado no campo de batalha, foi derrotado num terraço. Davi nunca foi derrotado por um gigante, foi derrotado por uma mulher bonita. E cego de paixão, mandou buscar para a sua cama uma mulher que não podia ser dele. Ele era rei. A rigor ele podia mandar buscar muitas moças bonitas, e com certeza havia muita moça mais bonita do que Batseba em Jerusalém. Mas ele resolveu querer a que não podia ter, e cego de paixão, trouxe Batseba para sua cama e mandou matar o marido dela. Um dia o rei da Síria entrou em parafuso, porque toda vez ele montava uma armadilha para o rei de Israel, e o profeta Eliseu ficava sabendo por divina revelação, e mandava avisar o rei de Israel, dizia: não passe em tal estrada. O rei da Síria montou uma emboscada lá, e aconteceu uma vez, duas vezes, na terceira vez, o rei da Síria disse: mas será possível que ninguém vai me dizer quem é que está me traindo aqui no meu reino? Aí um dos homens dele disse: não, tem ninguém lhe traindo não. Ninguém está lhe traindo. O problema é que do lado de lá tem um homem chamado Eliseu, que sabe o que o senhor pensa no seu quarto. Quando o senhor pensa no seu quarto, Deus revela a ele lá. Aí ele avisa ao rei de Israel. Aí Ben-Hadad teve a brilhante ideia: pois então vamos matar Eliseu. Pegou um exército, ficou sabendo que Eliseu estava na cidade de Dotã, e foi para a cidade de Dotã. De manhã cedo, quando Geazi, o servo do profeta Eliseu, acorda, sai na porta para dar bom dia à vida, dá um grito: ai meu pai do céu, meu senhor, soldados e cavaleiros. E aí Eliseu disse: o que é, Geazi? Ele disse:
soldados, o monte está cercado de soldados sírios. O profeta disse: menos, Eliseu, tenha calma. Aí o profeta saiu na porta, ficou olhando. Eita, que é gente. Aí Geazi disse: contra a gente. Ele disse: não, tem mais gente com a gente do que contra a gente. São mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. E Geazi pensou: agora o profeta endoidou. Aí o profeta ora disse: Senhor, tem pena desse coitado, abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu que pelo lado de fora do exército sírio havia um exército de anjos montados em cavalos com espadas de fogo. O medo paralisa a gente, o medo cega a gente. Em 1987, eu e Simone fomos pela primeira vez para os Estados Unidos. Nunca tínhamos ido. O inglês era uma tragédia. E aí eu aluguei um carro lá em Miami. Nós íamos passar um mês rodando lá. Quando eu aluguei o carro em Miami, que foi para sair para a casa do meu amigo, e eu fui seguindo ele, eu enlouqueci naquele trânsito. Quando eu cheguei na casa dele, eu disse: me leve de volta para o aeroporto, vou devolver o carro e vou me embora, que eu não vou andar aqui. Ele disse: tenha calma, você está cansado, vou lhe explicar como funciona, você vai ver que é mais fácil do que andar no Brasil. Ele tinha razão. Eu gostei, me encantei, peguei o carro e saí pelo meio do mundo com ela. Chegamos em Washington, estava no dia 4 de julho, festança lá, desfile mais desfile, e eu estava com Simone sentado lá naquele Memorial Lincoln, e um cara viu a gente falando português, aí veio falar português com a gente. Ele morava lá, mas era brasileiro. Aí ele disse: vocês são de onde? Eu digo: da Paraíba. Ele disse: vocês vão para onde? Eu disse: Nova York. Ele disse: vocês estão de quê aqui? Eu disse: de carro. Ele disse: mas não vá de carro para Nova York, não. Não vá de jeito nenhum, não tem onde parar carro lá, não. Vá de avião, é melhor, tudo lá você faz sem carro. Tá bom. Entregamos o carro, fui de avião. Eu gostava do carro, porque no carro eu me sentia seguro. Quando eu estava perdido, o que era muito frequente, eu saía da cidade e encontrava aqueles hotéisinhos de beira de estrada. Pronto, é aqui, nega, que a gente está vindo. Aí parava lá, de ré, de frente para a porta do quarto. Quando chegou em Nova York, digo: vamos deixar as malas no aeroporto. Pegamos um ônibusão grandão para levar a gente lá para o centro. A única coisa que a gente sabia de Nova York é que tinha um amigo de meu sogro chamado Zé dos Couro, lá na Broadway. Eu digo: pronto, deixa as malas aqui e vamos achar Zé dos Couro, na Broadway. Entramos no ônibus. Aí o ônibus se mandou. Lá para as tantas eu olhei para a plaquinha, tinha Broadway. Era o nome de uma rua. Passei meia hora andando, vendo a plaquinha Broadway. Eu digo: tá ficando complicado. Para achar Zé dos Couro aqui vai ser difícil. A Broadway atravessava Manhattan inteira. E o cara ia parando e o povo descendo, o cara parando e o povo descendo, o cara parando, e da capastante só tinha eu e Simone dentro. Aí ele parou e fez: let's stop, everybody out. Eu não entendi muito o que ele disse. Eu disse: nega, eu não sei o que é não, mas deve ser alguma coisa com a gente, deve ser para sair. Aí eu me aproximei dele e eu fui perguntar se ele tinha ideia de onde era Zé dos Couro.
Aí ele disse, everybody out! Eu digo, vamos sair, nego, que eu não dou sorte com esse nego, não. Aí a gente desceu. Isso era 5 para 6 horas da tarde. Em 87, Nova York não era o que é hoje. Uma cidade gostosa, segura de se andar. Naquele tempo era assalto para todo lado, gangue em todo canto. A gente desceu em frente à estação central. Tinha uns crioulos com uns cabelão grandes. Um radinho de pilha que era maior do que esse púlpito, assim, pendurado no ombro. E eles ficavam pulando de lado da gente, na frente da gente, fazendo munganga. E Simone, apavorada, apertava a minha mão. Aí fazia, olha o nego, olha o nego. Eu dizia, cala a boca, que o bandido daqui é louro. E aí a gente estava, e eu desesperado, eu não tinha reservado hotel, não sabia para onde ia. Entrei no McDonald's. Digo, vamos ficar aqui, a gente só sai daqui quando tiver uma ideia para onde vai. Comprei um mapa, abri o mapa, olhava para o mapa, eu não via nada, não tinha a menor diferença se eu estivesse olhando para Nova York ou para Boqueirão dos Coxos, lá em Paraíba. Nada, não entendia nada, não sabia de nada. Eu digo, meu Deus do céu, me ajude, me arranje um canto para eu dormir. E aí me lembrei que lá a gente discava 1-800 e o nome da rede de hotel. E tinha uma rede de hotel que eu me lembrava chamada Ramada. Aí eu corri no telefone, botei as moedinhas, liguei, a mulher atendeu. Aí eu perguntei se ela tinha quarto disponível. Ela levou um tempão para entender o meu inglês, porque depois eu descobri que aquilo não era inglês. Aí ela disse que tinha. Eu digo, é em Manhattan. Ela disse, eu tenho. Aí ela disse, o senhor quer para quando? Eu disse, para agora, moça, para agora. Ela disse, o senhor está nervoso? Eu disse, muito. Aí ela disse, e o senhor está onde? Eu olhei para aquela plaquinha, eu digo, eu estou aqui na esquina da 8 com a 48. Ela disse, pois então olhe para cima que o senhor está na porta do nosso hotel. Aí eu olhei para cima, tinha um luminoso enorme, Ramada. Aí eu digo, nego, é aqui que a gente fica e não interessa o preço. Entramos. Quando eu cheguei no quarto, que eu sentei na cama, que respirei, que peguei o mapa e virei o mapa ao contrário, tinha um outro mapa com todos os hotéis da ilha de Manhattan. Todos, só hotel. O medo cega você. Mas há outras coisas que também nos cegam. E de todas elas, Jesus Cristo tem poder. Querido, você está vendo bem? Você consegue ver Jesus se Ele se colocar ao seu lado? Nem tanto aqui, mas amanhã no seu trabalho, se Jesus sentar ao teu lado, você tem olhos para ver Jesus? Se Jesus sentar ao teu lado na universidade, você tem olhos para ver Jesus? Se Jesus sentar com você no barzinho do fim de semana, você tem olhos para ver Jesus? Ou você está cego? Cego por causa do coração? Se tiver cego, você está com o especialista certo, Jesus Cristo. Agora, não queira dizer a Ele como é que Ele vai lhe curar. Porque o cego Bartimeu, Jesus Cristo disse, vê, e ele ficou vendo. O cego da Galileia, Jesus Cristo botou saliva nos olhos dele
e precisou botar uma segunda dose para que ele ficasse vendo completamente. E no cego de Jerusalém, Jesus cuspiu no chão, fez lama, passou no olho dele e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Qual é o seu tipo de cegueira? O que é que Jesus tem que passar nos seus olhos ou no seu coração? Quem sabe você está cego de mágoa e de rancor, e Jesus Cristo tenha que passar no seu coração o lodo do perdão e mandar que você vá se lavar no tanque da reconciliação. Quem sabe você está cego de tristeza, de decepção e de frustração, e ele precise passar em você o lodo da esperança e mandar você se lavar no tanque do louvor e da gratidão. Você está cego de quê? Fale com ele. Ele tem o remédio certo para que você possa ver esta vida com todas as cores, com todas as formas, com toda a beleza, com toda a vida. Que Deus te abençoe. Amém.